No ar, Mescla. Apresentação: Diego Monsalvo e Marco F. 18 horas em São Vicente, litoral paulista. Falamos direto dos estúdios da Rádio Primeira. Começa agora a edição do programa Mescla, a edição dessa semana do programa Mescla, cultura, informação e humor para ouvintes inteligentes e críticos. Estaremos juntos até às 19h30. Críticos não. Críticos a gente não. Só inteligentes e cultos. Tá certo. Críticos então, não. Desta vez com... Críticos a gente não quer. Aqui. Você vai ficar interrompendo. Não, vai lá. Desta vez com a companhia de Diego Monsalvo, o intelectual, o filósofo, o filólogo, o filatelista, transformista. Mas ele vem? É você. Ah, tá. Obrigado. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Marco. É um prazer dividir os microfones aqui do Mescla com você, uma pessoa que eu admiro bastante. O prazer é meu, e pena que não é recíproco, mas de qualquer forma, estamos aí. Você que também no meio é conhecido como Alióleo, rosto de emoji, cabeça de Pac-Man, e também professor. Fico bastante lisonjeado com esses elogios todos que você me faz. Também temos aqui na mesa de som o nosso estagiário, que ele se caracteriza, Diego, por ser mudo. Mudo. Ele não consegue falar nada. Não fala nada. Ele é uma pessoa meio esquisita. Completamente esquecida. Também conosco, aí sim, uma pessoa ilustre, uma pessoa importante. Nós temos aqui a presença de Gabriel Davi Pierin, historiador, administrador, né? Um grande entusiasta do Santos Futebol Clube, mas que fez bastante sucesso com o livro Uma Estrela no Escuridão. Esse livro, Diego, ele trata da vida, né, de Andor Stern, que é o último dos sobreviventes brasileiros em Auschwitz. Você quer que eu comente isso? Alguma coisa. Você podia... tá, não. Acho que o Gabriel, agradecer a presença do Gabriel. O Gabriel está aqui com a gente. É praticamente um Midas de Santos, onde ele toca dar certo, é um grande administrador, toca o seu negócio, enfim, e é um ótimo historiador e uma referência. Ele conversava com a gente aqui, já vou passar a palavra para o Gabriel. Vou passar a palavra para o Gabriel já, para ele conversar com os nossos ouvintes, mas ele contou aqui um monte de histórias bastante interessantes antes da gente abrir os microfones. Arrepiantes. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, bom, parabéns aí pelo programa, espero um sucesso e vida longa. Bom, talvez aguardando aqui os predicados do Diego, né? Vida tá longa, bom, os predicados longa, sempre. Positivos. Bom, na verdade, além de ser um dos últimos sobreviventes do Holocausto, na verdade ele é o único brasileiro, né, sobrevivente ao Holocausto nazista, o Sr. Andor Stern. Hoje meu amigo, né, acima de tudo. O Gabriel estava explicando que ele faz palestras com o Sr. Andor frequentemente, né? A gente procura, como o Andor ainda leva uma vida ativa, né? Ele trabalha, enfim, viaja ainda, então a gente procura pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana a gente está junto para atender aí a vontade das pessoas, e é mais do que uma palestra, é uma missão, né? Poder levar essa história aí adiante, eternizar a memória do Holocausto e a memória do Andor. Depois nas nossas redes sociais a gente vai colocar alguma palestra, alguma coisa que você disponibilizar para a gente, para que as pessoas possam perceber o quanto isso é bacana, né? E o trabalho que você faz é muito interessante. Diego? E o Gabriel, além disso tudo, como você citou, ele também fez o livro do Santos, a história do Santos, né, Gabriel? Eu peguei os primeiros anos, né? Então, como eu lancei o livro próximo do centenário, muita gente publica... Centenário do Palmeiras? Centenário do Palmeiras? Não, Tô brincando. Que maldade. Ele é próximo do centenário, em 2012, na verdade eu lancei em final de 2011, e muita gente sempre escreveu sobre o período áureo do Santos, a década de ouro, década de 1960. Vai falar Pelé. Exatamente, resumindo, nosso Pelé. Quem é? Não sei, não, é lenda. Mas aí eu resolvi encarar um desafio maior, se eu vou contar do centenário, porque não mergulhar nos primeiros anos. Quer dizer, esse time que revelou Pelé, esse time que conquistou o mundo na década de 60, como é que ele surgiu, né?
E aí eu fui lá nos primórdios do Santos, conto um pouco da história da cidade, do futebol na cidade de Santos. E aí os primeiros anos encerro com a inauguração da Vila Belmiro, que é um divisor de águas também na história do clube. A Vila? A Vila 1916. 16, né? Então eu pego aí esse período de 1912 a 1916 do clube e pego o período anterior aí para contar a história da cidade. O Gabriel, digo, que é filho também de um ex-jogador do Santos, né? Do Santos, goleiro. Lalá, que jogou Eu pensei que até... Rodolfo Rodrigues. Até... Não é? Ele jogou de 59 até 61 no Santos. 61. 61, que é um jogador importante na história do Santos e que a gente conversava aqui antes do programa também. Vamos ver se ele depois nos brinda aí com a presença para contar as histórias da época de Pelé. Ele vai ficar feliz, vai aceitar o convite assim. Que bom. Então, Diego, o nosso ouvinte que quiser participar, ele pode inventar sugestões, enviar sugestões, pedidos de casamento, convite para churrasco. Pode, só não manda de vídeo, tá? Tem gente aqui mandando vídeo e a gente não vai mostrar. Não vai dar certo. Para evitar constrangimentos. E qual que é o WhatsApp do programa? Você sabe ou não tem a menor ideia? Eu esqueci, é 97 10 0988. 0988. 997 10 0988. E se DVD é 13, que é internacional. Sim, a gente com certeza vai ter gente aqui do mundo inteiro acompanhando esse programa brilhante. E se a pessoa responder a pergunta da semana, ela concorrerá ao quê? A 2 ingressos. 2 ingressos para o quê? Para o Cine Roxy, aqui, o Cine Roxy Brisamar. Brisamar, para prestigiar São Vicente. Além disso, ela concorrerá a um exemplar que o Gabriel nos ofereceu aqui, do livro Uma Estrela na Escuridão. Né? Você pode mostrar aqui para a nossa câmera? Você aqui, ali, tá aqui, ó. Tá mostrando, ó. Nós temos aqui o exemplar que inclusive, o Gabriel vai falar também daqui a pouco, virou, inclusive, quadrinhos. Sim. Né? Quadrinhos aqui. Já vou mostrar mais já. Perfeito. E quais são os filmes que a pessoa pode assistir se ela eventualmente ganhar esses ingressos? Quais cartaz no momento? Cartaz, pelo que eu Sexta-feira 13. Passei ali em frente, tá o Sexta-feira 13 como filme de horror. Sim. Rambo 1 e Calígula. São os 3 filmes. São os 3 filmes que a pessoa pode escolher, que a gente vai oferecer os ingressos. Então são só coisas boas, né? Diego, hoje é dia 23 de setembro. O que a gente comemora no dia 23 de setembro? O que a gente comemora 23 hoje de setembro? Hoje é dia dos filhos. Dos filhos. Né? De quem? De todos. Do Mr. Catra. Aí teria que ser o mês. Né? O mês de setembro. Né? Dia do sorvete. Dia do sorvete. Você sabia que hoje é dia do sorvete? Olha o tempo que está lá fora. Muito interessante. Feliz da vida. Dia do soldador. Soldador. Né? É o equinócio de primavera aqui no Hemisfério Sul. Você tem alguma noção do que é equinócio? Não faço ideia. Será que seria importante a gente saber? Tem a ver com cavalo. Equinócio. Muito bem. Equinócio, ignorante, é o dia em que a noite e o dia são... a data em que o dia e a noite são iguais. Não sabem. Eu decorei isso aqui antes de começar o programa. E hoje, cara, é aniversário da Letícia de Ervolino Ferreroni. Tem parente, hein? Tem ideia de que seja? Que é parente. É minha sobrinha. E ela é uma menina muito bonita, né? Honrando a tradição da família. Ela faz 14 anos hoje, eu queria mandar um beijão para ela. É a tradição de saltos genéticos, né? Saltos genéticos. Você saltou. Não, mas eu sou mais velho que ela, então... então é o contrário. É o salto ornamental carpado triplo. Perfeito. Antes de começar a conversar... Hoje é primavera, viu? Começo da primavera. Antes, até mais importante no programa anterior... Com todo respeito ao sorveteiro. No programa anterior tinha aqui um buquê de rosas, né? Para comemorar o início da primavera. Tá até aqui, ó. Tem uma pétala Tem uma pétala aqui, sobrou. Mas o buquê já era. Continua a pétala aqui. Mas antes de começar a conversar sério com o Gabriel... a gente separou aqui, Diego, algumas notícias que eu gostaria que você comentasse, que o Gabriel nos ajudasse com os seus comentários, né? São super importantes. O programa é jornalístico também, né? Jornalístico, a gente separou notícias que são muito importantes e interessantes. As pessoas que estão te ouvindo esquecem que isso é um programa sério. Sim. Então, olha lá, por favor, fiquem à vontade para comentar. Policial de trânsito de Cartolina é furtado na Escócia. O Bob, que era o nome desse policial, ele coibia excesso de velocidade. Essa notícia a gente encontrou no portal O Tempo. O Tempo. E eu queria que você me dissesse, Diego, quem será que roubou esse Bob? Não sei. Eu não quero criar estereótipos, mas na Escócia. Na Escócia. Né? Um pouco esquisito. Bebe um pouco, né? Então, e os caras não queriam que o cara tivesse lá. Não queriam. Porque o cara tá tão bêbado que ele achou que realmente o cara
Ele conversou com o cara. E aonde ele levou para onde ele levou o Bob? Pro bar. O Bob está tomando lá. Até hoje. Hoje ele faz parte da porta do bar. E será que o Datena noticiou isso, não? Ele deve ter buscado imagens. Mas é importante. Não sei se vocês lembram, se o Gabriel lembra, em São Paulo, uma época, acho que é década de 90, tinha lá o Ricardão. Ricardão era um cara de plástico, era um policial de plástico, mas... lembro, sim. Ele tinha na Marginal, né? Ficava ali graças a Deus, eu não faço ideia disso. Então, esse cara ficava lá e você olhando de longe, você tinha a nítida sensação que era Era um espantalho do trânsito, né? Mas eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Não sei se mataram, né? Porque não sei o que aconteceu. Tá boiando hoje. Mas... Queria mandar um abraço, eu posso mandar abraços aqui nesse programa? Depois de uma notícia bombástica uma notícia super importante. Você conhece o Ali? Alien? Sayá, não é Alien, o Ali. Você conhece, né, Gabriel? Ali. O Ali é dono da Andisport lá do Paraná. Sim, claro. Então, o Ali é amigão da gente e ele mandou uma mensagem antes aí desejando bom programa, né? E ele falou que agora que começou a Champions, que ele tem lá camisas internacionais para vender. Aliás, você também tem uma loja de esportes, né? Sim, também tem uma loja tradicional. E você, o que você tem lá para o pessoal que gosta de futebol internacional? Internacional a gente não está trabalhando, né? Loja de rua, né, no Brasil é um pouco arriscado, né? No shopping você ainda tem mais segurança, mas a gente está trabalhando com uma linha retrô agora, que essa é a nossa novidade. Dos grandes? Dos grandes clubes, mas do Brasil. A tua loja é a? Pap Sport. Pap Sport, que fica? Na Bento de Abreu 60, ali no Boqueirão. Tá, quem procurar a Pap Sport e citar o nosso programa, o que vai acontecer, Diego? Vai nada. Nada, né? Provavelmente vai ter. Tem livro lá, você vê uma loja de esporte, mas cultura, né? Vende livro também lá. Sim, mas aí tem Pilates também. Tem Pilates, exatamente. Tem estúdio de Pilates. Sim. E você é mais da loja dele do que ele. Tá vendo? É que você frequenta a Pap. Totalmente. Então você tem bom gosto. Opa. Né? Então, essa é a nossa primeira grande notícia, né? A segunda é muito interessante também. Ele vende camisa da Champions lá? Você vê como as coisas mudaram. Deixa eu só falar isso. Eu vou fazer um comentário depois também. Não, porque vê só, hoje todo mundo fala Champions, todo mundo se liga diretamente ao campeonato europeu, né? Eu lembro que na minha época, que não é tão longe assim, mas falava Champions, era aquele relógio de trocar pulseira. Falava assim, tem um Champions, tem um Champions. Hoje isso é impossível. Você fala Champions, é Champions League. Sim. Oh, yes? My boy. Sim, mas olha só. Aí eu faço um comentário também relacionado, que eu recentemente fui até uma papelaria aqui da cidade para comprar um caderno, que poderia ser de qualquer estampa, né? Qualquer frente lá. Mas eu vi alguns cadernos de futebol, né? Aí eu procurei, eu sou corintiano, eu procurei um caderno do Corinthians. Não tinha do Corinthians, não tinha do Santos. Mas tinha do Barcelona. Tinha do Barcelona, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, né? Só que... Não, mas se você for perguntar para essa garotada, chega a ser o primeiro time de muitos garotos, sim, né? Pelo menos não tem objeção nenhuma, né? Muitos são torcedores. Você é santista, né? O Diego São Paulino, eu sou corintiano. Assusta, porque às vezes eu pergunto na sala de aula, né? Para quem você torce, e existe uma grande parte de moleques que não torce para ninguém, né? E como você falou, tem muita gente que torce para time de fora. É uma questão de identidade, né? Porque antes você tinha uma identidade com um ídolo que permanecia no seu clube, tinha ainda aquela história do amor à camisa e tudo mais, né? Hoje o jogador que é ídolo da garotada joga num time estrangeiro, né? Fica um pouquinho aqui, né? Fica um pouquinho e vai pra lá. Então todo mundo quer assistir o jogo da Champions porque ela joga não só o Messi, mas joga o Neymar, joga... enfim, né, diversos jogadores do Brasil. E aí quando eles vão para a seleção brasileira, você também não tem uma identidade nem com a seleção do seu país, né? Então, no mínimo, deveria ter aí uma revisão e estimular, ou pelo menos criar uma cota. 70% dos jogadores convocados da seleção deveria atuar dentro do próprio país. Sim. Né, para pelo menos fidelizar o torcedor brasileiro. Para tentar segurar segurar o pessoal mais tempo aqui e também você ter uma identidade. Nós, por exemplo, que não acompanhamos, eu pelo menos não acompanho Champions League, eu prefiro ver jogando na seleção brasileira aqueles que atuam no Campeonato Brasileiro. Sim, sim. Até o próprio jogador hoje, talvez influenciado muito pelo empresário, por essa coisa da mídia muito forte em cima disso também, né?
ele usa o time como trampolim, né? Totalmente. Quer dizer, o cara usa o Flamengo, o Santos, o São Paulo como trampolim. Ele está pensando justamente... Só não usa o Corinthians, né? Porque senão lá ele é morto. Exatamente. É preso, morto e Fuzilado afogado lá na piscininha. Você conhece o Ricardo Pérez? Ricardo Pérez é um Bom goleiro. Não, é um famoso jornalista aqui da região. Ele me mandou também uma mensagem aqui no WhatsApp falando sobre a reportagem que foi apresentada na TV Tribuna da vida do Clodoaldo. Você chegou a ver isso ou não? Não vi essa reportagem. Então, isso depois a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, você vai fazer isso. Bom. E ele também fala que a música de abertura e a música de encerramento é um samba lá, que ele criou em homenagem ao Clodoaldo, né? O Corró. Alguns consideram, você que é um santista, talvez o santista, né? O torcedor do Santos mais fanático que existe. Você está chamando ele de santista, não perguntou se ele é santista. Não, ele escreveu sobre o Santos. Tá bom, ele torce para o Palmeiras. Portuguesa Santista de Abaquara. Não, santista. Eu falo que eu não tive opção de escolher time para torcer, porque é legal quando você tem uma história de aos 8 anos, quando fui a primeira vez no estádio, com um tio, eu simpatizei, ou quando jogava aquele ídolo, eu escolhi o Santos ou o São Paulo. Eu não tive essa escolha, né? Eu já nasci santista, né? Mas quando você nasceu, teu pai já estava... Já tinha se aposentado, já tinha parado com futebol, mas ele continuou vivendo o futebol. Em 78 ele foi treinador de goleiros daquele time dos meninos da Vila. E sempre estava lá, a loja no Gonzaga, que a gente começou lá no Gonzaga, era o ponto de encontro, né? Então ali o pessoal brincava, que se derrubava e contratava técnico, jogador e tudo mais. Então crescia ali vendo o Pepe, recém-aposentado, 78, né? Não era comum Zito. que os times tivessem treinador de goleiro ou já todos tinham? Então não era comum. Eu nem sei se meu pai chegava a ser um empregado do clube. Sim. Ou se era, mas lá tá sem fazer nada, vamos lá treinar os goleiros. Então até porque ele tinha um desafio muito grande, que era o goleiro Vitor, não era um goleiro muito... Ele até falhou Falhou, então Flávio também, né? Mas no fim acabaram levando para a cidade o título paulista, né? De 78. Beleza. Diego. Sabe que esse não é um programa de esporte, né? Não. Um programa de esporte, a gente tem de que manhã falar sobre... depois desse. Qual que é o programa depois? O depois desse é o Toque de Prima. Toque de Prima. Hoje tem algum convidado? Hoje tem o Pepe, caramba. Só o Pepe. Quem é o Pepe? O Pepe é o maior Quem artilheiro. Desenho? Pepe é legal, Pepe é legal. É o maior artilheiro da história do Santos. Humano, exatamente. Ele fala isso, né? Que é humano porque o Pelé é ET, não conta. Não tem... E olha, você imaginar 405 gols nessa, né, dentro do... É muito gol, né, para um ponta esquerda. Hoje você não tem mais... A gente pensa tanto no Pelé, mas mesmo se você pegar o Pepe, não existe uma referência hoje no Brasil, né, com essa artilharia. Por mim, porque eu joguei muito interclasses. Você jogava? Você fez quantos gols na sua carreira? Em 6 meses, 221 gols. 221. Mas quantos de bicicleta? A favor? Não, nunca. Pra mim era gol Todos feio. A favor? Ou... Pra mim era gol feio. Gol era chutão e a desgraça toda, mas fazia gol. E aí você chegou a ter oportunidade em algum grande clube? Nenhum. Qual era o seu nome? Danap. 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 E você... Porque bobeou comigo, tomava. Tomava, né? Muito interessante. Diego, Gabriel, é melhor ouvir isso, né, do que ser surdo, porque surdo é o nosso operador, né? Surdo, mudo e cego. Mas... posso olhar a segunda notícia, que é muito interessante? Por favor. Segunda notícia, Pierinho, você sabia que assistir 2 horas de TV por dia diminui a expectativa de vida da pessoa em 1,7 anos? Não é possível. Eu fiz um cálculo aqui, são 22 minutos a menos de vida por hora de TV que você assiste. Nossa. Então, por exemplo, você assiste o jogo do Santos, 1h30, você vai perder 33 minutos de vida. Você vai continuar falando de futebol. Vou. É a nossa referência, referência ao futebol. No outro programa? Você já quer começar burlando você quer que eu compare? Então, o Datena, por exemplo. Quanto tempo demora o programa do Datena? Uma eternidade. Então, eu acho que são 2 horas. 2 horas seriam 44 minutos. A sensação é cada minuto 2 horas. 44 minutos. Mas tiro. como é o programa do Datena, cara, Depressão. a chance de você morrer antes também... Infartado, né? Infartado já é maior. Mas você não quer fazer nenhum comentário que preste sobre Como que a gente pode evitar? Como que a gente pode evitar? Desliga a TV. Não, mas você tem que assistir a TV, porque assistir a TV também é um... E se você assistisse a TV atrás? Será, hein?
Será? Porque, ó, se você em tiver... casa a gente faz o seguinte, para não assistir a TV, não se contagiar, a gente vira a tela ao contrário. Sim, porque A aí gente você... liga e vira a tela ao contrário. Mas você tem um espelho lá? Ou... Não tem nada. Nada. A gente tá enganando os caras. Ah, e daí você, o Ibope, registra Ao o contrário, seu... é negativo. Ibope negativo. E você vive 22 minutos a mais, né? Totalmente. Poxa vida. Você ganha vida e Você é engana os coach, caras. cara. Você, porque você Sou tem coaching. Você é coaching. Coaching. Você tem umas ideias muito interessantes, cara. Você é Sempre muito pode inteligente. contar comigo. E se por acaso, Por acaso o quê? você não tivesse TV, Qual o problema disso? o que você ia fazer? Me matar? Nada. Não tem TV, tem outras coisas, cara. O que Tem você pode fazer? Jogar bola na rua, né, cara? Você Pô, começou a sua carreira na rua? Na rua. Que rua? Na Você jogava na Conselheiro? Rua São Jorge, número Nossa. 241. É 777 lá. Centro de Diadema. É. Ali era. E você Era jogava... era um toque de bola e um tiro. Qual posição? Você está falando de futebol agora? Então, é que, enfim. Você está se Você perdendo. perguntou onde eu comecei minha carreira. A minha carreira começou ali. Ali foi o pontapé inicial. Sim. E depois dali, só ladeira abaixo. Que era uma ladeira mesmo. Ah, que interessante. Abaixo. Cara, e se os caras quiserem participar do programa, Ai, cara. você está lendo aí as notícias? Tô lendo. Então, dá uma olhadinha aí se tem algum ouvinte atento. Ah, tem vários aqui. É que a maioria não põe nome, então eu vou pelo final do telefone, tá? Enfim, daqui a pouco eu falo. Não, mas É que vê a gente alguém tá aí, por recebendo favor. muito agora, cara. É Tá, mas verdade. alguém que esteja ouvindo, por favor. Ouvindo, ó. A gente tá o 8033, o 8633. Que tal você dizer o que eles estão falando? Então, aqui tem muitos aqui que estão respondendo a pergunta da semana, né? Você Qual já que é a falou pergunta da semana? Qual a pergunta da semana? Qual é a maior virtude do brasileiro? Qual a maior virtude do brasileiro? Eu pergunto pro Pierin. Qual a maior virtude do brasileiro? A maior virtude do brasileiro? Ah, sei, a descontração. É uma virtude? Eu acho que sim, né? O jeito descontraído de levar a vida. Descontraído. Será? Eu acho que sim, cara. Não, só estou perguntando. Não, mas eu tô falando. Tá. O brasileiro Pode faz ser. piada até na desgraça, né? Acho que... Eu até achei interessante, você, Santista, o Santos perdeu outro dia, e aí na saída, puxa vida, Marinho, ele fez um comentário, né? Perguntaram o que você leva desse jogo, né? Aí ele brincou e falou assim, eu levei um chapéu. Levei um chapéu. Então eu achei interessante porque é claro que ele estava chateado e é claro que ele não estava tirando sarro do Santos, mas eu acho que tirar sarro da própria desgraça... Até o gol que ele fez outro dia, que ele falou um míssil, agora nem lembro o que ele... brincadeira que ele fez, mas você vê que dificilmente um estrangeiro vai criar essas... Sim, eu acho que rir da própria bordões, desgraça é sinal de inteligência. Será? Eu acho que sim, cara. Ah, não sei. Eu vou lançar a pergunta, hein? Será? Só isso. Sim. Diego, se eu tiver, por exemplo, colocar minha sogra diante da televisão, será que esse efeito de reduzir em 22 minutos a cada hora, ele vai ser garantido? Não sei. Porque eu estava pensando em financiar uma televisão de 270 polegadas. Aí também tem programa Silvio Santos, né? Silvio Santos tem 396 anos. Aí o Silvio Santos não ele passa em frente às telas. Não provoca esse efeito nas sogras. Eu acho que é um efeito retardado, né? Puxa vida. Em todos os sentidos. Eu fico preocupado, porque a minha sogra chama Esperança. Ela tem 102 anos. Esperança é a última que morre, É a né? última que morre. Ela tem Gente 102 anos e saúde plena. Vamos tocar Ela joga futebol. Vamos continuar. Ela fez 287 gols. Tá. Vou rasgar uma folhinha aqui. Diego, Oi. vamos falar sério aqui. Eu tenho uma carta de um ouvinte chamado Marco Aurélio Rocato Ferreroni. Ele faz uma reclamação aqui contra um supermercado da região. E eu vou fazer um breve relato aqui, resumo do que ele fala. E é uma carta mesmo, né? É uma carta que ele mandou. E da Dona Laura? A Dona Laura era aquela senhora que fez aniversário. Recebeu a da Dona Laura? Não, a Dona Laura era do outro programa lá que a gente fez. Então, ele faz cita alguns problemas que ele enfrentou no Carrefour de Santos, né? Eu vou fazer um breve relato, porque uma das ideias que a gente tem aqui no programa é fazer com que as pessoas possam resolver essas questões do dia a dia, né? Através desse espaço. Então, ele faz o seguinte relato que eu vou ler com brevidade aqui.
estive no Carrefour Eldorado, que fica na Conselheiro Neves, em Santos. Aí ele fala que em alguns locais da loja há armadilhas com relação aos preços. Então ele fala que em algumas posições tem lá a placa preços a partir de. Só que aí você tem 450 produtos e tá lá embaixo o a partir de, que custa 3. Tá. Mas é o produto que está em destaque custa mais, né? Então ele reclama dessa falta de transparência na hora de expor os preços, né? Ele fala também de algumas coisas aqui do açougue, não sei o que lá, e ele faz uma reclamação sobre a rua Roberto Sinos. Quem conhece lá o Carrefour, é a rua que contorna, que você entra da Conselheiro e vai até a Epitácio. O que ele relata, Diego, é que os caminhões que vêm deixar as mercadorias no estoque do Carrefour, eles acabam colocando tudo na calçada. Então a pessoa que tem que andar por aquela rua tem que andar no meio da rua. Então ele gostaria de saber se isso é legal ou não. Como a gente sempre procede, eu vou encaminhar essa carta para a Ouvidoria de Santos, né, para o Carrefour, para que ele se manifeste, né, e tendo a resposta a gente vai... Mas com que frequência que uma pessoa transita naquele fundo de supermercado também? Mas, por exemplo, lá atrás tem o Hospital Frei Galvão. Eu já vi pessoas, por exemplo, que deixam o carro no Carrefour, pagam o estacionamento, e depois vão até o Frei Galvão, né? E usa ali aquela calçada. Usa aquela calçada, né? Então, mas o Carrefour vai poder se manifestar, explicar como é que a gente pode resolver essa situação, né? Como eu disse, uma das intenções do nosso programa é fazer com que as pessoas resolvam esse tipo de problemas. Diego. Oi. Posso ler a terceira notícia? Lê a terceira notícia bem rápido, hein? Nós temos pouco tempo aqui. A terceira notícia, que eu não estou achando, fala alguma coisa aí para que a gente possa... A notícia que você não está achando? A terceira notícia... É sobre... eu não... Tá bagunçado aqui. É sobre o policial de papelão? Esse já foi. Já foi. Já foi. Ricardão? Ricardão já foi. Já foi. Já falamos também sobre... Você imprimiu esse negócio aqui, você comeu um pedaço. Se você observar, está em páginas. Está certinho tá em páginas numerado aí. Totalmente. Então a terceira notícia, essa aqui é muito interessante e muito preocupante. Você sabia, Gabriel, que uma mesa de escritório, essa, por exemplo, ela tem 400 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário? É assustador. Essa daqui também? Essa também. Então, Diego, como que a gente pode resolver uma situação dessa? Olha, eu não faço ideia. É que eu não quero fazer propaganda de um produto de limpeza. Eu queria perguntar para o nosso estagiário, mas o problema não vai dar. Ele não fala. Ele não vai responder. Ele não fala, né, cara? Não vai responder. Mas o que a gente poderia fazer para... Eu acho que um produto... Ou não, então colocar o computador dentro do vaso sanitário. Pronto, aí fica ela. Mas como que você opera o computador? Não, eu não você tem que ficar dentro? Eu não sou médico. Você fica dentro do vaso sanitário também? Dentro do vaso sanitário. Você nunca fez isso? Não, usando o vaso sanitário. Mas para você faz usando o vaso sanitário? Para você ter esse efeito, que nojo, para você ter esse efeito bom, você teria que estar dentro do vaso sanitário. Nossa, que nojo. Mas você faz isso independentemente de... Não faço, nunca fiz. Nossa, você usa celular no banheiro? Nunca. Que nojo. Nunca usei, cara. Usa porque eu sei esse olhar, você usa. Eu nunca fiz isso, cara. Você sabe que você traz a bactéria, porque essas bactérias não nascem do nada. Então, mas por que será que tem tanta bactéria aqui nessa mesa? Pô, não faço ideia. Você está com o braço aí, por exemplo. Você acha que as bactérias estão passando... A osmose aqui está ocorrendo como? É do meu braço para a mesa ou da mesa para o meu braço? Eu vou chamar um amigo, chama o Dr. Bactéria. Sim. Ele vem aqui um dia só para falar sobre isso. Ele vai fazer uma limpeza aqui. A gente vai terminar tudo com toque. Tá certo. Aliás, o objetivo dele eu acho que é esse. Outro dia eu estava lendo sobre o volante do carro. Também acumula um monte de bactéria. Porque dificilmente você está ali... o tempo todo limpando o volante, né? E você entra, sai de um lugar para o outro e mete a mão ali no volante e ele carrega também mais bactéria do que a tampa de um vaso sanitário. Olha que legal. Bom, estamos terminando... 30 segundos para o intervalo. 30 segundos para o intervalo. Estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, depois de discussões super importantes. Muito. E na volta, a gente vai conversar... mais profundamente. Sério, né? Vamos falar com o Gabriel aqui para... falar mais no segundo bloco. Sim, ele vai falar com a gente. Né? Finalmente vai ter alguma coisa que preste nesse programa. Isso aí. Acabou? Acabou. Entrou? A primavera já está
estação predominante aqui no Brasil. A estação mais florida do ano começou oficialmente às 4h50 da manhã e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesse ano ela deve trazer menos chuvas na maior parte do país. De acordo com os climatologistas, a previsão é de que as chuvas se concentrem nos estados da região sul. Já nos demais, a primavera deve ser mais seca que o normal e com temperaturas acima da média. Não mude, não desligue, essa é a melhor! Você tá com... Voltamos aqui ao vivo. Eu tava distraído aqui, o Diego me deixou. Tá voltando por quê? Deixou Tá atrapalhado. assustado? Você tá assustado? Ah, Diego. Você tá assistindo da tela? É. Ô, Diego, você sabia que nós temos um lema aqui nesse programa? Temos um lema. É um lema muito bonito, é que a gente tem que fazer o próximo a quem, Diego? O próximo o quê? Fazer o bem ao próximo. Sem... É isso aí, faz Nada o a bem. ver, você não sabe o que a gente combinou. Faz o bem. O que você faz o bem ao próximo? A gente faça bem ao próximo que está próximo. Porque a gente sempre se preocupa, Diego, em as crianças que passam fome na África. É claro que isso é uma coisa preocupante, assustadora. Mas, poxa, também. por que você não ajuda as pessoas que estão próximas a você, né? Então, acho que se todos tomarem esse cuidado, início, né? De você melhorar aquilo que está ao seu redor, a gente vai conseguir resolver boa parte dos problemas do mundo. Eu posso mandar um beijo aqui para algumas pessoas? Opa! Então, eu queria mandar um beijo para a Gabriela Feltrini. Né? A Gabriela Feltrini é uma estudante de medicina aqui da Lusíada e que é nossa ouvinte. E queria mandar um beijo especial, um abraço especial para alguns jornalistas. Pode mandar. Né? Porque dia 21 de setembro foi o dia do radialista. Então, mandar um abração para o Paulo Alberto, do Radar Esportivo, para o José Carlos Gomes, o Passarinho, para o Flávio Santana, do programa Sem Pauta. Você conhece Passarinho? Passarinho? Gente finíssima. Passarinho é um dos caras que mais entende de futebol. Ele tem um arquivo, Roberto também. umas coisas as coisas de futebol muito grande. Fabrício de Lima, conhece Fabrício de Lima, que é jornalista, autor do livro 7 Dias para o Jogo de Sábado, nosso ouvinte aqui também, um cara sensacional e um ótimo jornalista. Jean Marcel, que é da Rádio 03 FM, para o Jadir, do programa Fronteiras da Ciência, para o Pedro Macedo. Pedro Macedo... o Pedro Macedo. Editor, locutor. Pedro Macedo não é o irmão do Edir? Não, o Pedro Macedo é um locutor aqui, muito famoso da região. Ganhar um patrocínio aqui. Comentarista, né? É uma enciclopédia do futebol. É um cara que dá prazer de ouvir. Mandar também um abração para o Alex Miller, que trabalha atualmente na Rádio 9 de Julho, lá em São Paulo. Tem o Globo, não tem que chamar Alex Miller também? E para 3 grandes jornalistas, o Marco Antônio, o Igor Mendonça e o Rogério Vidal, lá do Torcida Paulista, também em São Paulo. E posso mandar um beijão especial para a Roberta Lemos? Você pode mandar. Por que a gente tem que mandar um beijo muito especial para ela? Porque ela é a nossa madrinha aqui. É a madrinha desse programa, porque com todo o talento, a inteligência, ela que nos abriu o espaço aqui para que a gente eternamente gratos. Gratidão eterna, né? E as pessoas podem curtir a inteligência da Roberta assistindo o programa Notícia em Debate, que passa todos os dias na TV Band Litoral. E aqui também o Papo de Mãe com ela. Papo de Mãe, que é um programa muito interessante. Rogério Gandra também está escrevendo pra gente bastante, Vitor Hugo, Rodrigo Lima, Cláudio Provazzi, Aldo RF. Cláudio Provazzi, grande palmeirense, cara. Palmeirense? Vai continuar falando de futebol? Vou. Tá bom. Maria Antonucci, Flávio Roca. Conhece o Flávio Roca? Flávio Roca é professor. Professor ainda do Colégio Progresso. Vai ser presidente. Aldo, de novo. Aldo de novo, tá se um advogado. Paulo Cacilhas. Sim. E aí tem mais gente aqui que a gente vai falando conforme o andar da carruagem. Beleza. Gabriel, vamos lá. Vamos começar, como diria um entrevistador inteligente, vamos começar do começo, né? Vamos então, lá. você é um historiador, você é professor, né? E aí você escreveu o Livro dos Santos em 2011. Sim. Na verdade, ele começou como um TCC, um trabalho de conclusão da faculdade de História, né?
Então já pensei num tema que pudesse ter depois uma abrangência, uma continuidade, e como estava se aproximando do centenário do Santos, eu resolvi falar sobre o Santos Futebol Clube. Sim. E aí eu defini que eu ia justamente mergulhar lá no início da história do Santos, contar um pouquinho dos primeiros anos do clube. Sim, aí você... A sua orientadora foi Cida Franco? Foi a Cida Franco. Cida Franco e Vilma Terezinha. Duas colunas da Unisantos. E aí esse livro foi lançado em 2011. E quando que você conheceu o Andor? Aí eu já tinha conhecido o Andor, né, em 2009, na primeira palestra que ele deu, né? Na verdade, o Holocausto era uma página virada na vida do Andor. Em 2009, por uma série de circunstâncias, aí ele acabou sendo convidado, né? Na verdade, foi convocado, né? Ele tinha uma dívida de gratidão, então ele aceitou o convite e foi dar uma palestra no Colégio Universitas, e lá, então, a gente estabeleceu aí um início de um vínculo. E o Gabriel, você vem, a primeira coisa, você tem uma descoberta com a história, né, que me chama muita atenção, porque você vem da área, entre aspas, de negócios e de repente se transforma no historiador. Exatamente. Na verdade, eu fui executivo de multinacional durante 5 anos, né, minha formação é totalmente diferente, eu fiz gestão empresarial pela Getúlio Vargas, trabalhei 5 anos na Johnson & Johnson. Eu jamais imaginei que um dia... Grande jogador, aliás, para não falar mais de futebol. De futebol internacional. Joga na Champions League. Eram gêmeos. Assim como o Romero, tem o Ângelo Romero e o sei lá o que, Romero. Né? Eram dois... Johnson. 2 pontos. Chegaram a jogar juntos? No Real Madrid. Os 2 pontas. Mas vamos lá. Depois eu saí de lá... Você atrapalhou a entrevista, cara? Que você faz as pessoas perderem o fio da meada, né? Copia, por favor, a postura do nosso operador. Enfim, aí eu saí, fui trabalhar nos negócios da família, permaneci durante... Você também fez administração? Fiz administração. Depois eu fiz a pós. E, bom, jamais imaginei que um dia fosse ficar em história. A PAPS já existia? Já existia, né? Ela começou com meu pai desde 79. Esse ano a gente completa 40 anos de existência. Acho que eu nasci dentro da PAPS. Foi? Olha, você não sei, eu praticamente... Você seu Paps com a sua mames, né? Provavelmente. Não? Eu praticamente nasci falando de futebol, vai estar sempre interligado aqui na minha vida, né? Em 79, quando a loja foi inaugurada, o time do Santos parou ali na loja, porque o final de 78 aconteceu em 79. Sim. Na final do Campeonato Paulista. E aí o time do Santos Futebol Clube parou ali, bateu uma foto, tal, fotografou, né? Não foi bem o dia da inauguração, mas foi no momento. Na época meu pai era o treinador de goleiros, e eu tenho essa foto aí, eu com 4 anos, cabelo cuia, né? Meu irmão também, o filho do sócio. E então Santos, a loja, enfim, né? Tudo faz parte aí dessa minha trajetória. Mas depois que eu saí da Johnson, eu assumi, né, o negócio da família junto com meu irmão, permaneci, ainda permaneço até hoje, né, uma coisa acabou, né, concomitante aí, né, não deixei de atuar na área empresarial. Inclusive a gente tem um Campus Society também que a gente administra na Afonso Pena. E em 2005 me descobri aí dentro da história, eu vi que eu tinha essa... Bom, nós temos um filósofo aqui, a gente sabe que... aquelas perguntas, né? Quais são as eternas perguntas? Quem eu sou? Para onde a gente vai? O que a gente faz aqui? Qual o sentido da vida? Mas, Diego, história não estudar história não é besteira, cara. Porque para que a gente vai ficar... Aliás, se eu já aconteceu. Que ele tinha sido esse mega executivo, eu chamaria ele por ser executivo. Não por ser historiador. Não por ser historiador. Cara, porque para que a gente vai estudar o que já aconteceu, pra cara? Quê? Né? Exatamente. A pergunta que não quer calar, né? Parece que você gosta de... Por exemplo, você falou do Holocausto. A gente gosta de ficar falando de um negócio que aconteceu lá atrás, mas nenhum sentido hoje em dia. Uma coisa muito ruim, né? Não tem sentido. Não, vamos pensar positivo. Sim. Eu sou coaching. Você é coaching. Pra isso. Sou coaching pra isso, cara. Você interrompeu a entrevista de novo, cara. Desculpa. Mas vamos lá. Na verdade, eu acabei caindo em história por causa da filosofia, né? Eu gostava, como eu estava começando a estudar, fiz alguns cursos livres, assisti algumas palestras, li alguns livros, e aí eu comecei a sentir falta da história, porque na verdade, como é que você vai estudar Platão 5 séculos antes de Cristo na Grécia, e fica aquela pergunta para quem já não estudava há um bom tempo, né? E o que era a Grécia 5 séculos antes de Cristo, né? E você fica perdido dentro do espaço-tempo. E aí eu comecei a estudar história, primeiro por conta também, a ler. E aí quando eu comecei a ler história, eu falei, pô, mas isso daqui é aquele quebra-cabeça que você pega uma peça, e aí que está o grande lance da educação que não se fecha, né? Que é o interesse, né? Se o interesse não caminhar junto, o aprendizado ele fica
E você continuou lecionando? Vago. Aí foi quando eu fui fazer faculdade de História, né, quando eu decidi por fazer o TCC do Santos Futebol Clube, que aí aconteceu o livro, aí eu fui dar aula, enfim, aí começou todo esse processo dentro da área da educação. E você me permite, mas o livro não é uma rasgação de seda, o livro é muito bem escrito, o seu livro. O do Santos eu não li, mas o do Andor, Uma Estrela na Escuridão. Na Escuridão. E quando você percebeu que você era um escritor também? Bom, então, um bom escritor. Talvez seja as coisas tudo atreladas, né? Na verdade, eu sempre gostei de ler. Quando eu era criança, eu era adolescente e tal, eu estudava no Carmo, onde eu leciono hoje, e eu virava, na época tinha umas fichinhas de... Você dá aula no ensino médio? Fundamental e médio. Fundamental e médio. E aí eu ficava na biblioteca só renovando as fichas, né? Porque eu entregava um livro, pegava outro, entregava... Então, era um sonho de criança, né? Me tornar escritor um dia, mas pelas circunstâncias acabei depois indo para a área de administração e deixei esse sonho na gaveta. Então quando o interesse por estudar história, filosofia voltou também esse desejo de escrever. E aí o primeiro livro foi um livro mais acadêmico, né? Como era um TCC, então eu fiquei muito amarrado, né? Realmente às fontes, né? A realmente fazer um livro, né? Mais voltado a essa base historiográfica. E o livro do Andor acabou sendo mais um relato, uma junção das duas coisas, né? Como surgiu a ideia dessa parceria? Partiu dele ou de você? Então, na verdade, partiu de mim, porque assim, o Andor, no começo ele ia, mas ele ainda não conseguia enxergar como um evento tão nocivo na história da humanidade poderia ser útil, importante para quem ouvia, né? Embora ele era um assunto do interesse dele, ele assistia filmes, lia, sempre se interessou muito em saber, mas nunca tinha pensado em dar palestra na vida dele até os 80 anos, nem entre a família ele comentava sobre isso, né? Era um assunto encerrado. Então, nas palestras, na nossa conversa depois, ele não dava muita abertura para que a gente pudesse levar adiante qualquer outro projeto, se não dar uma palestra uma vez por ano, era como se fosse ali um compromisso agendado. E começou tudo muito lentamente. Olha, já que você deu a palestra aqui, será que você também não pode dar nessa outra escola que eu também dou aula? Olha, um amigo, professor, gostaria que você fosse lá. E a coisa começou a acontecer. E eu acho que funcionou meio como uma terapia dele, né? Acho que cada vez que ele dá uma palestra, ele lava um pouco essa alma dele também. Qual é a postura que ele tem nessas palestras? Ele apresenta o fato extremamente negativo, mas ele apresenta como o que ele passou? Primeiro, é muito interessante que a gente encontrou uma fórmula que funciona muito bem, que emociona e que ensina, né? Ele primeiro faz um breve relato da trajetória dele, né? De vida, contando um pouco por que ele é brasileiro, como que isso aconteceu. E quando ele chega no campo de concentração, ele encerra essa primeira parte. Então, dura 15 minutos essa apresentação. E aí abre para as perguntas. Só que a cada pergunta é uma palestra, né, que ele faz. E aí, justamente, podendo tirar as dúvidas e as curiosidades daqueles que estão assistindo. Você contava, né, ele contava aqui pra gente que ele saiu ele morava no Brasil, né, foi para a Hungria por acaso, né? E foi de lá direto para Auschwitz. Sim, ele fez o caminho inverso, né? Na verdade, ele nasce, é um brasileiro também por circunstâncias. O contrato do pai dele, ele pede uma transferência, o pai dele pede uma transferência, eles vão para a Índia, permanece lá um pouco tempo. Quando o contrato se encerra, ao invés deles retornarem para o Brasil ou permanecerem na Índia, eles resolvem parar na Europa, justamente no momento e no lugar errado. Embora hoje, claro, seja fácil fazer essa avaliação por conta das circunstâncias, né? A gente está falando aí ano de 1932, 33, né? Hitler já estava no poder. Informação muito complicada. Mas ainda exatamente, né? O mundo todo estava ruim, a crise de 29 tinha estourado, a Europa estava, né, também vivendo essa recuperação dessa crise. Hitler significava de fato uma esperança, assim como o fascismo na Itália também estava reerguendo a Itália, e os húngaros sempre foram muito fiéis e são até hoje, né, um país extremamente conservador, de extrema direita, e parecia um lugar bom, até porque, como judeus, ficar perto da família sempre parecia ser a melhor solução, né? Então, os pais do Andor eram húngaros, então eles resolveram permanecer lá e as coisas começaram a piorar depois. Ele relata como que ele foi, como que a família dele foi retirada da Hungria?
Totalmente. Na verdade, ele é retirado antes porque, por ser brasileiro, o Andor primeiro foi perseguido por ser inimigo de Estado. Sim. Então, quando o Brasil declara a guerra em 1942, o Andor não tem 14 anos ainda e vira inimigo de Estado. Né? Então, ele tem que ser apresentado porque a mãe dele manteve a naturalidade dele como brasileiro. Então, ele se junta a franceses, ingleses, americanos e russos que viviam na Hungria, que se apresentaram para o governo, e eles foram internados, né, na região ali dos Baixos Cárpatos. Não existia nessa região um campo de concentração, então eles foram lá para construir um campo de internação, na verdade. Mas o Andor conseguiu... Eu estou contando o livro, não tem problema, né? Spoiler do livro. Ele consegue... O spoiler é seu. O spoiler é meu, então. E, bom, o maior spoiler é que ele sobrevive no final, né? Então, eu já falo pro Andor que ele estraga já a brincadeira, que eu falo assim, pô, o personagem, né? Em determinado momento do livro você pensa, ele vai morrer, né? Porque quem é que consegue sobreviver? Mas o Andor, ele consegue fugir com a ajuda de um inglês. E aí, uma vez livre, ele tem que... Livre não, né? Livre dessa situação, ele fica escondido dentro da própria casa até 1944. Então, ele passa quase 2 anos dentro de casa. Sem a família. Porque a vizinhança... Sem a família? Não, com a família, mas sem botar a cabeça na rua, porque a vizinhança toda, todo mundo de olho nos judeus, tudo bem com o bairro, né? A vizinha, então ele, de vez em quando, um domingo, ele saía para respirar um ar puro e tal, mas a vida dele, dos 14 até quase aos 16, foi ruim. Aí quando a Alemanha ocupada, a Hungria ocupada pelos alemães, porque os alemães já não confiavam mais nos húngaros, né, como aliados, e aí começa ali a Operação Hungria, foi o último país a ser ocupado, o último país a chegar em Auschwitz. Nesse momento a gente já tem a solução final. Aí, naqueles trens maravilhosos. Todos os húngaros que já estavam vivendo em guetos, né, foram deslocados da Hungria até Auschwitz. E ali não tinha muito, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Na verdade, aqueles que não serviam já eram sumariamente levados para o crematório, né, primeiro para a câmara de gás, depois crematório, e aqueles que tinham alguma utilidade, como o caso do Andor, permaneciam vivos. Diego, ele falava da mãe dele, né, da mãe do Andor, né, para a gente aqui antes do programa começar, que a mãe dele morreu... Então, ela até que... Ele soube disso na ocasião, não? Não, eles chegam lá por volta de junho, julho, e depois ele vem a saber que a mãe faleceu no dia 6 de outubro de 44, isso relatado por uma tia que sobreviveu. Ela foi para a Câmara de Gás? Foi para a Câmara de Gás. Os avós, logo que chegaram. A mãe ou outras mulheres, como a mãe dele era uma jovem, tinha 36 anos, ainda servia para algum tipo de trabalho, né? Assim como a tia também. Então ela não foi executada, mas ela já não foi, né, imediatamente executada, mas ela enlouqueceu por fome, talvez até pela saudade do filho, né? Isso nunca vai ser explicado. Só tinha o Andor de filho, era filho único. E Auschwitz, você estava dizendo que era dividido, né? Sim, é um complexo de campos. Auschwitz, né? Pensam, já imagina uma coisa só. Não, e a imagem que vem de Auschwitz é aquela que tem a inscrição, né, o trabalho liberta, né, aquele portão de ferro e aqueles prédios de tijolos, que já é triste de ver. Mas o Andor, quando a gente fez a visita lá, esse é Auschwitz I. O Andor falou, eu nunca estive... Auschwitz? Sim, fomos... É assustador. Nós fizemos a viagem, a trajetória dele completa. Que coisa assustadora. Desde da escola onde ele estudou até o lugar de libertação dele. E qual a sensação quando você entra no campo de concentração? É a pior possível, porque é um lugar que, imagina, a energia do lugar, né? Quem crê também nisso, e mesmo aqueles que não creem conseguem perceber que alguns estimam 1.100.000, 1.300.000 pessoas foram executadas. Então a energia é muito pesada. É um lugar onde você não ouve um canto de pássaro. Morto, né? Um lugar ermo, morto. Que parte do campo está preservada? Então, na verdade, esse Auschwitz I, que são esses blocos de concreto, de tijolos, que é o que a gente vê mais em filme, o Andor ele não esteve, porque ali era mais uma prisão política. Inclusive tinha até cama, tinha vaso sanitário. O Andor, quando olhou, falou, pô, isso aqui era luxo, isso aqui para mim é Hotel 5 Estrelas. Na verdade, o Andor foi levado para a família direto para Auschwitz II, que era o campo de extermínio. Então, o que tem em Auschwitz II, na verdade, é uma fileira de barracões de madeira, que demonstra como era, porque os demais barracões, a gente está falando em centenas, não sobrou nada, só tem o espaço demarcado e a chaminé, né, por onde em alguns desses barracões tinha aquecedor, outros não, mas não tinha banheiro e a maioria não tinha camas, então eles dormiam
um encostado na parede, de perna aberta, o outro encaixava as pernas, o outro e ia fazendo fileira para poder caber todo mundo. A gente está falando de barracões que tinham 400 pessoas dormindo. O Andor, por exemplo, escalava uma pilastra de madeira e se agarrava com o próprio cinto, junto com o amigo dele, em cima para ter algum conforto que ele não tinha. Isso, quanto tempo ele ficou lá? Em Auschwitz II, pouco tempo, porque como não era um campo de concentração só de extermínio, eles ficavam temporariamente nesses barracões e se tinham alguma condição física para executar algum trabalho, eles eram deslocados para outros lugares. No caso, o Andor foi para Auschwitz III, que aí sim era um campo de trabalho. Então tinha campo de transporte, campo de concentração, campo de extermínio e campo de trabalho. Em Auschwitz III, Auschwitz-Monowitz, ele fabricou buna, que é a borracha sintética, gasolina artificial. Ficou algum tempo lá e depois ele foi para Varsóvia. É um sistema de morte, né? Foi criado um sistema... Totalmente, né? O Eichmann, né, que era o braço de Adolf Eichmann, era o braço direito do Hitler, o responsável por fazer toda essa logística. Alguns historiadores, inclusive, defendem a tese de que a preocupação de Hitler com o extermínio de judeus foi tão grande, a gente está falando de manutenção, soldados, equipamentos, alimentação, que esse foi um dos fatores que levou à derrocada alemã. Né? O erro também na União Soviética, a entrada dos Estados Unidos, enfim, mais um dos erros fatais aí para a derrota da Alemanha. Vocês são dois historiadores aqui, então eu deixo uma coisa que eu sempre pensei, né? Qual o nível de consciência que o soldado alemão tinha daquilo que estava acontecendo? Você chegou a perguntar para o Andor isso? Então, o Andor sempre pergunta, né? o Andor sempre fala o seguinte, e também isso às vezes está no imaginário popular, até o ódio aos alemães, né, e o Andor procura falar muito isso nas palestras, que centenas, milhares de alemães deram a sua própria vida. A própria família do Andor que sobrevive na Hungria foi porque os operários da fábrica, eles tinham uma fábrica na Hungria, esconderam o que restou da família do Andor, que na verdade era uma tia grávida com uma menina pequena. Se arriscou escondendo a própria família, né? Então, húngaros, alemães ajudaram judeus. Os próprios alemães não tocavam, o Andor não lembra de ter apanhado de alemão. O que eles, dentro dessa ideia, né? E aí a gente pode até discutir a parte psicológica, filosófica de tudo isso, eles davam um grau de poder a mais para determinados prisioneiros, que eram os capos, então muitos ucranianos, judeus, comunistas, seja o que fosse, bandido, tal, dava um grau a mais, ou seja, uma comida um pouco melhor, uma condição de vida um pouco melhor, desde que eles tomassem conta. E aí, aquele ditado, dá poder para o homem, você vai conhecer, eram esses capos que judiavam. Não eram os alemães? Para manter nada. Os alemães, depois da contagem feita, depois dos blocos organizados para o trabalho, aí entrava um oficial alemão, conferia se estava tudo certo, se a contagem estava ok, e aí então esses alemães tomavam conta deles. Mas como esses soldados alemães encaravam o extermínio? Aí a gente também pode... econômica, talvez? Não tinha como... Sim, era um mal lucrativo. E a própria Hannah Arendt, ela faz, né, dentro da Origens do Totalitarismo, né, ela acompanha o julgamento do Adolf Eichmann, né, já um julgamento mais recente de Jerusalém, e ela vai fazer a dissertação dela, lá, a banalidade do mal, né, vai criar essa tese, porque o que ela viu ali, presenciou... Desculpa, os judeus não acreditavam nessa tese. Não. Tanto que ela foi praticamente expulsa judia, alemã, da comunidade judaica. Justamente porque a resposta que esses judeus esperavam era assim, encontrar algo de monstruoso dentro desses homens, que é isso que a gente espera, né? Mas a verdade é que ela acompanhou ali, dentro do julgamento, claro, né, dentro da análise que ela fez, de que eram pessoas que estavam executando ordens, cumprindo funções. Mesmo um burocrata. Os oficiais mais importantes, não? Esses oficiais mais importantes. Agora, se a gente for pensar no soldado, se o soldado talvez não fizesse isso, talvez ele fosse acusado de traição. Não, mas os oficiais mais importantes, esses que a gente conhece... Eichmann, Goebbels, todos esses... eram todos... conscientes do que eu acho fazendo. Que muitos acreditavam na ideia e outros cumpriam essa função. Vocês chegaram a ver a cena o filme A Queda, em que a mulher do Goebbels, ela mata os filhos? Sim. Então, sim. E ela diz que eu não posso enxergar um futuro para os meus filhos
sem o nazismo, né? Então, aquela mulher acreditava, né, que ela estava fazendo bem para os filhos, né? Mas se a gente for mergulhar em outras situações, dentro da escravidão também, ninguém pensava eu procuro quando ensino sobre escravidão e a gente, né, compara com outras instituições. Exatamente, escravidão era uma instituição aceita, né? Quer dizer, ninguém não, alguns levantavam a mão e falavam, puxa, mas onde está a humanidade nisso, né? E talvez essas pessoas eram achincalhadas, né? Porque a ordem social não permitia isso. Escreveram a história oficial, talvez também, né? Exatamente. E aí, aproveitando, a gente já está para entrar no último intervalo, como você enxerga esse revisionismo que agora se tem, principalmente em momentos tão delicados que a gente vivencia em certas partes do mundo? O Brasil não é diferente. Quer dizer, um revisionismo histórico que chega ao ponto do ridículo, extremamente perigoso, né? Eu acho arriscado. Revisitar a história sempre é importante, né? Porque você reescreve, evitar os erros, corrigir. Mas, na verdade, o que estão tentando fazer é desconstruir, né, uma história para dar um sentido, né, a uma outra ideologia. E aí é realmente muito arriscado, né? Porque algumas coisas você não pode, como por exemplo escravidão, já existia escravidão na África antes dos portugueses. Sim, todo mundo sabe disso, como existia também entre os romanos, entre os gregos, na Mesopotâmia. Só que a escravidão comercial, né, que estimulou guerras, conflitos, né, e dentro de um número completamente absurdo, isso nunca existiu, né? E quando a gente fala dos judeus, desse genocídio, 6 milhões, outros genocídios que aconteceram na história, mas é muito fácil, né, de você fazer isso. Se você escrever hoje na internet, o Holocausto não existiu, o homem não pisou na Lua, né? É muito fácil você... A ditadura, né, no Brasil, né, a tentativa de transformar aquele momento... O grande lance não é relativizar. Eu acho que o maior perigo não é o revisionismo, é você relativizar, né? Você fala, não foi bem assim, houve um exagero. Quando começa assim, já é um perigo. Já dói na gente, né? É. Você já sabe que vem chumbo quando começa. Não foi bem assim. E é isso em tudo. Se a gente for olhar hoje, a menina Ágata, só citando esse exemplo. Nesse momento agora. Então tá lá, a menina Ágata morreu, num confronto. Mas ninguém fala nada dos policiais que morrem. Claro que a gente fala, mas nesse momento o que nos toca é uma menina de 8 anos cheia de sonho. E mais do que isso, se você olhar agora já estou entrando em política, mas né? É interessante. Mas se você olhar o relato do avô, é difícil você perceber isso. Talvez nem todo mundo tenha percebido isso. Mas o avô, ele fala, era uma menina, ela fazia balé, ela falava inglês. Você vê que ele tenta construir uma imagem né, dentro de uma... Olha, ela é como você, da elite branca e classe média, média alta. Ela tenta derrubar o muro que separa para que as pessoas possam... É impressionante. Ela é uma igual, né? Ela é uma igual a você. E aí é que realmente é nesse momento que assusta realmente né, a todos nós, né, essa tentativa desesperada desse avô, porque a guerra ela não está só lá, né? Ela está em todo lugar, né? Quer dizer, qualquer um de nós. Existe nesse momento essa tendência ao revisionismo? Então, o revisionismo e essa desconstrução, né? Essa relativização. Isso é uma coisa consciente ou não? Eu acho que é uma forma de garantir, como é que eu posso dizer? Talvez o medo de você perder um pouco daquilo que você tem, de você... Um pouco, a gente fala falta de consciência de classe, parece uma análise marxista, mas na verdade as pessoas, elas tentam encontrar barreiras. A classe média ela está a 1 passo da pobreza e a 1 milhão de passos da elite, mas ela acha que ela está a 1 passo da elite e a 1 milhão de passos da pobreza e ela não quer correr esse risco. Eu estou falando de uma maneira bem geral, né? Claro que existem as exceções, né? Eu acho que esse medo de perder o status, né? Perder a situação, ter um certo controle, eu não sei, precisaria de um estudo e de um tempo mais profundo. Diego? E aí a gente vai entrar no intervalo. Logo o intervalo, né? Só lembrando que hoje de novo, né, já falamos aqui, programa Toque de Prima. Quem que vai estar presente, Diego? Pepe, né? Pepe. Pepe legal, o maior jogador aí normal da história do Santos. Pepe, o canhão da vila. Eu vou perguntar para o nosso incrível ele faz gestos. Estagiário, quanto tempo nós temos até o intervalo? 30 segundos. 30 segundos.
Nesses 30 segundos eu vou repetir também o que eu falei aqui para o Gabriel, que a gente gostaria que os ouvintes com mais de 65 anos nos mandassem histórias do Brasil, do futebol, né? Para que a gente possa valorizar, a gente tá saindo valorizar conversa, cara. a voz da experiência. E uma outra coisa, só concluindo o que eu estava falando também, isso ajuda a explicar, as pessoas elas pegam a própria experiência pessoal para generalizar tudo. Então, assim, na época da ditadura, eu não sofri, eu tive uma... E aí isso serve para tudo, né? A gente continua. Vamos lá. Acho que agora vai o intervalo aí. Vai, estágio. Então, voltamos então com o terceiro bloco do programa Mescla. A gente falava aqui, só ressaltando, que a gente aguarda que as pessoas com mais de 65 anos durante a semana enviem para o nosso WhatsApp. Qual que é o número, Diego? O número... Agora você me pegou, hein? 9710 99710 09 88. 88, o final é 88. E o que as pessoas com mais de 65 anos têm que mandar? Eu não sei, porque eu acho que a gente não está mais nem ao vivo, mas não tudo estamos bem. ao vivo, a gente não está falando. Eu não estou nem ouvindo a minha voz, se você quer saber. É verdade. Você está ouvindo o retorno? Não. Eu também não. Acho que a gente está fazendo aqui... Será que o estagiário tirou a gente do ar, cara? Eu acho que o estagiário apelou. Eu acho que ele estava cansado do programa. Pelo que eu estou vendo, não está mais ao vivo, ó. Não, o Facebook tá ao vivo. Tá ao vivo, não? É que você é um cara... Ah, então realmente cortou. Então vamos lá. Porque tá parado aqui. Vamos lá. Ó, tá parado aqui. Diz quando volta, Delfo. Para mim, então... Então, vamos continuar aqui o programa, que eu acredito que esteja online, viu? Agora que eu reconheci teu filho. Você tá brincando. Não pode falar isso. Não pode falar não isso, pode. cara. Esse cara a gente achou aí na esquina. Caraca, cara. Chamamos na esquina e trouxemos ele pra cá. Daí, a gente acha que a molecada não envelhece, né? Só a gente. Amigo do Gervásio. Quantos anos Vou tocar a trilha. Cara, a mesma cara, claro, pô. Agora falou, só deve ter um Delfos no mundo, né? Voltamos? Vamos ver, o estagiário é Eu bom acho que nisso. voltou agora. Não. Nós estamos online. Ó, o fato é o seguinte. Diego, eu gostaria que você... Para que a gente possa valorizar. Eu tô ouvindo o rádio aqui. Me desculpa, me Ó, cara, desculpa. você pode, por favor, ajudar que a gente faça um programa... Olha só. Diego, manda contratar o estagiário? eu vou ler uma mensagem aqui, uma Lê. notícia para você. Por favor. Eu gostaria que você comentasse, que o Gabriel também nos Como não? ajudasse. Por favor, Diz não esquece lá das o mensagens site- da resposta da semana aqui, que tem muita gente. hein? Vamos ler já. Mas olha só, dizem que quando você olha para imagens agradáveis, imagens bonitas, imagens fofas, Fofa. a sua produtividade aumenta. É uma pesquisa da Universidade de Harvard. Fica olhando pra você. O que você tem no teu quarto? Ah, seu O danadinho. que você tem no quarto? O que eu tenho no quarto é cama. Não, mas assim, a imagem bonita que você tem no quarto. No quarto, Eu tenho uma foto do Barney, o dinossauro. você imita um pouco ele. Aí eu olho pro Barney e eu fico tranquilo, cara. O que Ah, você tem na sua casa? A parede só. A parede. cor eu gosto, é branca. É branca. Branco gelo. Tá, e aí que tipo de reação você tem quando você olha pra parede? Nenhuma. Tranquilo, eu sou o cara da indiferença, sou Tá tranquilo. certo. E você, essa notícia, nenhuma importância. Eu acho que assim, a gente poderia melhorar um pouco o nível.
Estava num nível... Inclusive, quem separou essas notícias, eu vou contar para você. Estava num nível interessante. Sim. Fomos para um nível maravilhoso e aí você entrou. Não, mas essas notícias foram separadas pelo estagiário. O cara passou as que eu notícias. falei para você. Que a gente tem que contratar outro cara, meu. Ainda bem que está com os dias contados. Vamos mandar o cara embora? Totalmente. Mas ele não pode entrar com uma ação trabalhista dizendo que é pelo fato de ele ser mudo. Ser mudo. Não, ele é mudo. Então ele pode dizer que é preconceito? Pode, ele está falando, né? Não sei se você percebeu, ele falou 2 vezes. Ele falou, mas eu acho que ele recuperou a voz. Viria um pouquinho de tempo atrás. Ele recuperou a voz aqui no Mescla. Então a gente poderia eventualmente vender essa possibilidade. Vai desenrolar isso. Você está vendo que não está bom? Eu acho que sim. Obrigado. Eu posso falar um pouquinho sobre alguns eventos que... Por favor. A nossa agenda cultural? Urgente. Professor Adriano Dias, do Objetivo. Grande Adriano, hein? É um excelente pessoa e um ótimo professor. Adoro ele, pô. Ele nos disse que no dia 25 agora, quarta-feira, vai ter uma aula aberta sobre o livro Relato de um Certo Oriente. É um livro que é obrigatório para algumas universidades. O FPR, Unicentro, né? E depois nas nossas redes sociais que você administra, eu vou colocar lá o contato para que as pessoas interessadas possam se inscrever. É uma aula no Objetivo, na próxima quarta-feira. Também o João Pedro, que é piloto, né, ex-aluno do Universas. Piloto de fogão. Não, piloto de Fórmula V. Né? É motorista, cara. Então, ele é motorista. Ele contou para a gente uma coisa interessante, Gabriel, que se você tiver interesse de dirigir em Interlagos, existe lá um esquema que você pode pagar, acho que não é um valor muito alto, e você tem direito a andar na pista. Já fez isso? Não sabia. Eu achei bastante interessante, bem legal. Né? O Barrichello fez isso, você viu com a Ferrari. Com a Ferrari, ele andou lá. Ele pagou durante anos. Bateu a Ferrari. E ele foi assim, e olha que ele estava a 60 por hora, hein? Não quero falar mal do Barrichello, mas ele estava, acho que uns 60 por hora. O máximo que ele já andou na Fórmula 1. Perfeito. Hoje também, dia 23 de setembro, um encontro da segunda semana acadêmica de psicologia, promovido pelo Mário Rodrigues. As informações completas estão lá no nosso No nosso não, vou subir ainda no nosso Facebook. E não sei se você viu, uma informação importante também é que no último sábado, o bate-sinal apareceu na Paulista. Você chegou a ver isso? Não. Bastante... É por isso que tinha um monte de gente correndo para lá vestida do quê? De Batman. Batman? Né? E eu acho que a gente vive um momento muito complicado no nosso país. Se o Batman fosse brasileiro, cara, se o Batman morasse aqui na Baixada Santista, se o Batman tivesse lá em Auschwitz, né, eu tenho certeza que as coisas não teriam sido tão ruins como realmente, tudo se resolve com o herói. Batman. E você gosta do Batman? Eu não gosto tanto. Você prefere quem? O Zorro. O Zorro. Sempre fui do Zorro. Tá certo. Sempre. E o Zorro é... Dom Diego de la Vega. Tá certo. Esse é o que eu sempre assisti. Gabriel, vamos continuar o nosso papo mais sério aqui, porque esperar que Deixa eu perguntar uma coisa pro Gabriel. Vamos lá, que o Diego fale alguma coisa que preste. Exatamente. Vamos lá. Esse livro tem um potencial, não sei se alguém já falou para você, um potencial muito grande de virar filme. Vamos lá, estamos gravando um documentário, a Quero Filmes, ela já tem aí os direitos. Vamos lá, o sonho seria fazer um romance, né, uma história mesmo, contando, o Andor pequenininho, né, seria aquela coisa para emocionar. Mas a gente sabe que, isso demandaria aí de uma verba, né, um dinheiro gigantesco. Mas quem sabe, é um sonho, né? Então nesse momento a gente está fazendo um documentário. E esse documentário, ele tem como pano de fundo aí a palestra do Andor. E aí o Andor vai contando com uma série de entrevistas, lugares que ele frequentou no Brasil, em Auschwitz também, ele esteve gravando lá. Né? Então são entrevistas, palestras, né? Tudo misturado aí dentro desse enredo, mas o documentário vai sair. E o Andor também está fazendo algumas participações em outros documentários, né? E o roteiro você que... Não foi, mas eu achei a ideia bem legal, assim. E tem ideia de quando isso... Eles já filmaram, aí agora está na fase de produzir, editar, eu espero que quem sabe ano que vem... Seria um filme de quanto tempo? Seria um documentário de 1h30, 1h20, é um documentário. Mas o sonho mesmo seria ver, porque na verdade a gente tem aqui, né, o André Bernardino, ele fez a adaptação para HQ, e a gente tem um storyboard aí, né, que daria total, um storyboard pronto para fazer
um filme, né? Porque conta ali o Andor, né? Ele Eu já vi teve... até comentários de youtubers falando Não, dele. inclusive ele ficou entre os as 10 melhores HQs de 2017, Esse no ano foi que foi lançado, lançado quando? 2017. É, Ficou bem legal mesmo, muito assim. legal. Porque assim, é um outro trabalho, o trabalho que eu fiz foi um trabalho de pesquisa, mas quando você põe isso, né, na forma de desenho, faz adaptação, é um outro trabalho de pesquisa. Eu não tenho a preocupação de dizer qual era a cor dos olhos do avô do Andor, mas quando o André desenha o avô do Andor, ele tem que desenhar a cor dos olhos correto, se era calvo, se não era calvo, se a casa onde ele vivia era uma casa térrea, se tinha muro ou cerca na frente. Então esses detalhes são muito mais complicados quando você faz uma adaptação. Eu dou muito valor a essa obra, que não é fácil não, né? Além de, claro, você desenhar, passar, o processo é um processo muito demorado. Artisticamente, muito bonito, né? Sim. O traço dele é muito bonito. Muito bom, Muito muito bom mesmo. Você chegou a ver? Eu não vi. Dá pra não vi. abrir aqui. Você Pode já abrir? viu Eu já vi, eu não tenho, mas eu já vi. Mas- Eu tenho esse, Uma Estrela na Escuridão. Olha que legal. Gabriel abrindo pra gente aqui. Vamos mostrar para os nossos... Marcos, você não esquece Consegue hoje de abrir falar aí, da né? pergunta da semana, hein? A pergunta da Terceira semana. vez que eu te falo A pergunta isso. da semana... Qual é a pergunta da A semana? pergunta da semana é qual é a maior virtude Tem do um monte de brasileiro. resposta aqui. Essas respostas todas, né, as pessoas que estão nos enviando, vão concorrer ao longo da semana a 2 ingressos. 2 ingressos. Por enquanto, 2 ingressos. Não, 2 ingressos. Era o combinado. O combinado, mas que Para o outro, fomos... a gente põe o livro. A gente põe o livro, não põe na semana ainda? Não, eu acho que O tem que livro esperar. está na né, mão de cara? vocês Ah, aí. Eu Mas- acho que tem que esperar. Tranquilo, a gente vai Vamos sortear. fidelizar o cara, né, meu? Pessoa Fazer que... assistindo. Mas será que alguém vai ouvir de novo, cara? Vem, tem bastante gente vendo aqui. Para Não. mim aparece mais de 100 pessoas Por nesse exemplo, instante. quem que tá falando aí? Olha, aqui, tá falando mais no... Deixa eu ver aqui o Face e você olha o... Olha aí. O É WhatsApp. mais fácil você olhar aqui, ó. Olha aqui que Tá. aqui você já tem mais... Que fácil esse... Faz né? aquele negócio. Eu lá não do consigo YouTube. fazer o negócio que você... É, quem manda ter dedo gordo? você... Desculpa, mentira. Ó, muito difícil. Ó, já falei, né? Matheus Barreto, Maria Antonucci, Rogério Gandra, William Rodrigues Ó, Chepes, o cara tá avisando aqui que a gente tá Beatriz online. Gerard Ferreira, Pra você que não sabia. Caio Vaz. Todo mundo. A maior virtude do Brasil é ter esperança. Diz aqui o Dino. Dino é o dono da cantina. Tino. Sauro. É, o dono da cantina da Unisantos. É um cara super O bacana. Dino, conheço, sei O quem é. Dino, Ele é da... Acho que tem outras cantinas também, se não me engano. Ele é praticamente Cantineiro. Ele é praticamente Olha só É aqui, ó. praticamente o Mendes Das cantinas. O Mendes das cantinas. das cantinas. Olha, Ó, que bacana. Ó, temos aqui a equipe do professor Bruno Orlandi, do vereador Bruno Orlandi, parabeniza o programa. Vamos ver aqui quem mais. Maravilha. O Fabrício de Lima, que eu citei aqui, que é continua o... falando que eu tô... Enquanto ligando a gente está mas- mostrando aqui a obra maravilhosa aqui do... Não, pode mostrar ali, Gabriel. Ó, Câmera ali. por favor, Aí. Gabriel. Vamos lendo aqui. Maravilha. Esse traço desse desenho é maravilhoso. Temos aqui o Eduardo Signorelli, E muito fiel à história, né? Muito fiel. o Celso, fiel à que é personal da Bluefit. Pergunta a maior virtude brasileira é ser um ser nascido no Brasil, que é o Gabriel Fernandes. Sabe quem é o Gabriel Fernandes? Gabriel Fernandes? É. Ah, claro que sei. Jogou, era meia Meia armador. atacante. Não, o Gabriel Jogava um pouco mais de volante. Ó, o Gabriel Fernandes é da Engenharia do Cinema, que é um site bastante interessante. Ele é um crítico de cinema aqui da nossa região. É um cara bastante inteligente. Eu até estou pensando em substituir você por ele, cara, Que porque bom. é muito difícil Que bom. fazer programa com você. Ó, Caio Vaz disse que a maior característica a maior virtude do brasileiro, já até esqueci a pergunta. É. A maior virtude do brasileiro é o carisma. Ricardo Pérez, o famoso sambista aqui da cidade, versatilidade e adaptabilidade. Rogério Gandra, cordialidade. Olha. William Rodrigues Chepes, a resiliência. Beatriz de Gerard Ferreira, não sei se eu falei o Gerard de direito. Essas pessoas são Você reais ou você está inventando? Estou inventando todas. Imaginação, ela diz. A Maria Antonucci, criatividade para fazer meme. O professor Ponce, que é famoso aqui na região também, um excelente professor de matemática da Unisanta, trabalhou em alguns cursinhos da região. O brasileiro é esperançoso e criativo. Receptividade, disse o Matheus Barreto. Pedro Macedo, solidariedade. Lígia Rocato, ela não dá aqui a resposta, mas ela fala que está ouvindo o programa, coitada. Quem mais? Paulo Cacilhas, do Objetivo do Guarujá.
também não respondeu a pergunta. Ele pergunta qual é a frequência da rádio, como é que ele faz para ouvir, a gente já explicou. Ele pergunta aqui, vamos ver aqui o nome desse, cita aqui o nome rapidamente, ele colocou 700 mensagens. Esse daí é o... Quem que é esse cara aqui? É o Rogério Gandra. É o Rogério Gandra. Ele falou que, ele perguntou se o nosso estagiário é o Batman. É o próprio. É o Batman, mas o Batman não fala. Não fala. Esse cara... 303 pessoas ao vivo aqui com a gente. O Enio, inclusive, ao vivo aqui, nosso querido Enio. O Enio, professor de geografia, não é isso? Um abraço ao Enio. O Enio é um figuraça também. Tem que trazer ele aqui. Agora surfista profissional. Surfista. Ele tem um netinho que tem a netinha dele. Netinha, né? Netinha. Ele posta umas fotos. Atlanta. Netinha de pau? Netinha. O Guilherme é um figura lá do Objetivo do Guarujá. É um moleque que é meio... Ele é fora da casinha, entendeu? Mas é um moleque super inteligente, um cara que eu admiro bastante. Eu queria mandar um abração para ele, porque... Quem é dentro da casinha? Diz para mim. Você, por exemplo. Muito obrigado. O Guilherme, ele tem o cabelo verde. Verde, bom. Parece, eu conversei com ele, parece que é por parte de mãe. A mãe dele tinha... periquito. A mãe dele tinha cabelo verde. O pai tinha cabelo de outra cor, mas geneticamente ele nasceu com cabelo verde. Certo. Ou será que o pai tinha cabelo amarelo e a mãe azul? Pode ser. Pode ser, muito comum. É uma coisa que acontece. Você estudou arte, hein? Sim. Aqui perguntando o Enio, né? Se você citou o Enio, aí estão perguntando se o Beto também está participando. Quem é Beto? Enio e Beto da como é que chamava? Vila Sésamo. Vila Sésamo, que é um programa novo. Né, que tá junto e estreando com os filmes aí que a gente falou. A maior virtude do Brasil é não ter vulcões. Aqui a pessoa não dá o nome. Seria... Eu só entendeu um pouquinho errado a pergunta, né? Mas tudo bem. Provavelmente que você não soube explicar. Geográfico. Porque provavelmente você não soube explicar. Aí o professor George Rosa, que inclusive manda uma florzinha para você. O George. Ele fala que o brasileiro é criativo na glória e na desgraça. A gente comentou isso agora há pouco, né? Fala, Giorgito! Que o brasileiro, ele ri da própria desgraça. Aí, queridos Diego e Marco, sucesso no Mascla. Mascla? Quando o cara erra o nome do programa, no primeiro dia, antes de completar 1h16. Isso aqui é água... isso é batizado. Água batizada. Abraço para o Maurício. Maurício é outro professor. Maurício Marques. É um dos poucos professores de química. Também. Conhece Maurício? Conhece, claro. Maurício sabe química. Porque é raro entre os professores de química aquele cara que sabe química, né? Os professores de química geralmente... Que ser humano. É um ser humano incrível. Incrível. Assim como a baleia, que era a cadela do Magri, do ministro Magri. Tá. Você não lembra dessa história? Não era do Graciliano Ramos Vidas Secas. Não. Tá. Não, eu nem sei quem é Graciliano Ramos. Cláudio de Guarulhos, nosso programa atingindo outras cidades. País também. Tem aí dos Estados Unidos. Tem os Estados Unidos, que é o Matheus Teres, que é jogador de futebol, que faz faculdade por lá. O Diego não parece o Tom Hanks no Náufrago? Parece. Fiz o sósia dele, fiz o dublê. Sim. Que mais? O Cláudio mandando um abraço. Cláudio de Guarulhos. Cláudio Adão jogou isso, a gente talvez tenha pulado aqui alguém, né? Muitas pessoas. O Alexandre Brolo. Eu esperava. Alexandre Brolo, sabe quem é Alexandre Brolo? Brolo? Ele mora no Canadá. Ele está ouvindo nosso programa. Realmente as pessoas não têm o que fazer. Não tem. Né? E o André Kieff, ele mora na Inglaterra. Ele é dono da Kieff? E ele também está nos prestigiando aqui. Aqui no... Esse seu celular é muito ruim, cara. Pois é. Beleza. Só o chip é meu aí, tá? O celular é meu e o chip é seu. Mais alguma manifestação aí nas nossas... Olha, aqui, no Facebook, pelo que eu vi aqui, acho que não. O pessoal tá mais indo pro WhatsApp aí. Aqui tem bastante gente assistindo aqui. Pro administrador da página aqui, quer ver? Aparece... Quantos são? Nesse momento, mais de 136 pessoas assistindo. Eu acho que é um bom número. É um bom número para a quinta edição do nosso programa, né? É um bom começo. Aqui não está carregando agora, mas o último número é 136. É que você não tem 3G. Não. Você está compartilhando... 303 pessoas assistindo agora. Esse é o número do momento? 303 pessoas. Aqui, aparece para mim... Dá para forjar esse número? Você tem robôs? Não sei. Deve ser os caras... Tem robôs? 303 pessoas. Impossível, cara. Não
não sei. Quem são? Porque, ó, algum minha mãe problema, algum falecida. problema. Meu pai talvez esteja vendo. Então, Provavelmente. da tua família, quem está vendo? Ninguém. 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 A minha filha, eu mandei uma mensagem para ela antes do Deixa eu só programa. tirar da sua mão que você está apertando, está mandando mensagem de vídeo para as pessoas. A pessoa, a minha filha, ela mandou, pai, boa sorte. Aí eu respondi para ela, ela não visualizou ainda, né? Mas eu acredito que até o final do programa, porque eu mandei, filha, faz isso, ajuda o papai, não sei o quê. Ela não respondeu. Mas você acha que até... Ela está assistindo. Ela você está assistindo. Tem a certeza absoluta. disso. Absolutamente. Tenha certeza. Padre Quevedo, Opa! o que nós podemos... Nós não podemos nada. O demônio não pode nada. Quem pode tudo sou eu. Mas ele morreu, né? Ele morreu, cara. Morreu, não vou fazer mais. Não faz mais Não porque é faço. desagradável. Parece até um desrespeito. Parece que você está brincando com a figura dele. Estou fazendo chacota. Mas não é verdade. Não, vou fazer é chacota sempre, com o é Henrique sempre, Cristo. é sempre uma homenagem. Henrique Cristo, Vamos você... respeitar o Henrique Cristo? Vamos Não. respeitar também. Eu não. Você sabe, o Gabriel, Mudinho, Diego, semana que vem a gente vai fazer uma outra coisa legal aqui, que a gente vai nas páginas do Facebook, que você vai cuidar, porque eu não faço nada disso. A gente vai ter uma sessão de oferta de empregos, né? E de pessoas se oferecendo para trabalhar. Né? A ideia é Muito sempre, bom. a ideia desse programa aqui é sempre fazer com que as pessoas possam ter utilidade pública. Né? Então a gente Isso quer oferecer isso para as pessoas. Então você, um empresário aí, se você Muito souber bom. de alguma coisa, mande para a gente que a gente vai divulgar, né? Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, eu acho que vai ser interessante. Esse programa Naquele tem que ser um nosso canal lema, pra você isso lembra também. agora qual é o lema do programa? O lema? É. É o... Ajude, Não conheço. faça o bem. Faça o bem a quem não te quer mal. Pode ser, mas não é exatamente esse. Não. Faça o bem ao A próximo, quem não tem. ao próximo Ao próximo, que está onde? bem. Bem. Bem do seu lado. Ao próximo que está próximo. Ao né? próximo que está próximo. Então a gente, Desculpa, eu esqueci mesmo. você tem dificuldade para guardar as coisas. Tenho mesmo, total. Ó, tá chegando mais mensagens aqui. Dá já uma vou ler. olhadinha, Vai dá uma enrolando olhadinha. aí que eu leio. Eu vou enrolar, o que eu posso falar? Só deixa eu dizer uma coisa. Todas essas pessoas aqui, a gente, obviamente, não dá para fazer o sorteio hoje, porque muitas mensagens estão chegando aqui durante o programa. No Face a gente lança... Como que vai ser feito esse sorteio? Qual que é o sistema? Você tem... Ó, aqui tá o celular, ó. Fechei o olho e foi. Mentira. A gente vai escrever tudo num papelzinho, trazer uma urna aqui, uma urna funerária, e vamos sortear um papelzinho. Mas Que isso no sair programa da semana que vem. Semana que vem. Nós vamos segunda-feira, sortear. Vai ter uma mudança no horário ou não? Vai ter sim, né? A gente começa semana que vem às 18h30. 18h30. E até às 20 horas. Até as 20, tá. Então, ao invés das 6... Você vem no programa que vem? Acho que sim. Você vai ver. Acho que sim. Tá certo. E programa que vem a gente fala de teatro, hein? Nós vamos falar de teatro? Teatro, já festival de tem, teatro. já tem a nossa Já convidada? Tem. Quem que é a convidada? Não posso falar. Não vamos falar. Vamos divulgar no Face. Vamos divulgar no Senão Face. fica muito assim, entendeu? Muito o fácil. peixe já fica vendido. A pessoa tem que também curtir a página, compartilhar, né? Quem sabe? A gente tá fazendo currículo aqui, cara. Sim, a gente vai divulgando ao longo da semana, Assim como a próxima pergunta também. que vai sair no Facebook. E também no WhatsApp, né? As pessoas que mandaram essas mensagens pra gente, a gente vai ao longo da semana dando as informações Que necessárias. sempre em duas páginas. TV Primeira, páginas do Facebook, TV Primeira Oficial e Programa Mescla. Sim. São essas duas páginas que você vai ter Para a lá. pessoa assistir o nosso programa, ou ouvir o nosso programa, ela tem 3 opções, né? Que são eu as conheço duas. duas. Então tem as duas do Facebook, tem também no site de São Vicente, da Prefeitura de São Prefeitura Vicente. de São Vicente. Você entra lá, sãovicente.sp.gov.br, aí você vai você clica em Informação, Rádio Primeira. Aí você tem lá também uma maneira alternativa para aquelas pessoas que não têm Facebook. Mas mesmo, me parece que mesmo sem Facebook você consegue ver ali. Ah, é? É. Não, mas A frequência é 106.1, mas as pessoas conseguem ver de qualquer forma ali. tá certo. Acho. Mas tem esses 3 lugares. Mas a gente, ao longo da semana, também vai divulgar de novo isso. porque Totalmente. A gente está começando aqui. Totalmente. Sou A- pago para isso. A Rádio Primeira, ela está reformulando a sua grade, né? Hoje a gente teve a estreia do programa do Magalhães. Você chegou a assistir um Eu vi pedacinho? pedaço. Então, esse programa que foi ao ar às 13 horas, né? Exato. Agora à noite a gente tem, já era da casa aqui, um toque de prima, né? Com o Pepe. E a rádio investindo em pessoas
de muito bom nível. Tem o toque de prima e tem o toque de primeira, que é mais cedo, né? Sim. Que também mudou todo o seu visual e tal. E o interessante de um Toque de Prima, que é o programa que vem depois da gente aí às 8 horas, é que ao contrário de outros programas de esporte aqui da região, ele fala de todos os clubes, né? Eu acho natural que se dê abertura, destaque. claro, destaque. Mas eu tenho uma pergunta de time. Boa. Lá. Você escreveu o livro O Nascimento de um Gigante, quando o Santos nasceu. E quando ele morreu, você escreveu qual livro? Ele é São Paulino. É São Paulino, ele gosta de bastante zombar, moral para falar de futebol. tem. São Paulo está vivendo uma fase maravilhosa com o Diego Alves, que... Diego Alves, realmente. Com Diego Alves. E Daniel Monsalvo, né? O Daniel Alves que veio para... O Daniel Alves que veio para mudar um pouquinho a vida dele, né? Ele que ganhou 400... Tudo, ele veio aqui para o São Paulo para viver uma situação diferente. Para descobrir o que é não ganhar nada, né? Porque tem essa sensação, terminou o campeonato para não ganhei, que sensação. Ele quis viver uma tragédia. Eu acho que eu não tenho um sabático dele. Então é ele que é o nosso convidado da semana que vem. Daniel Alves. O ator. Drama. É ele que vem aqui. Drama total. Ah, sim. Ó, sua filha acabou de escrever aqui que ela está assistindo sim, pai. Coitada. Respondi isso com sorrisos para ela. É verdade? É verdade. Mas pergunta se ela não ia sair, se ela não ia fazer alguma coisa mais interessante. Ah, não. Vou escrever aqui, traz pão. 6 pãezinhos, por favor. 6 pães. 6 pãezinhos. Não, vamos pensar em comida não, que dá fome. Sabe o que é triste, cara? O programa está acabando. Tá acabando. Já? Faltam 5 minutos aqui para a gente 5 encerrar. minutos, a gente ficou enrolando. Então a gente vai... Ó, semana que vem sugeriram aqui também de dar horóscopo, hein? Vamos. Opa! Você sabe que eu sou astrólogo. Astrólogo? Astrônomo também? Não, astrólogo só. Tá. Trabalho com mapas astrológicos. Por exemplo, Diego, eu sou Libra com ascendente em Libra. Não, você não é Libra porque você não cabe em uma. Mas o que significa, não sei se o Gabriel sabe alguma coisa disso, se o Mudinho... Ascendência? Ascendência. Tá, mas eu sou Libra. Que significa o quê? Eu estou perguntando. Você que é o especialista, cara. Libra significa uma pessoa equilibrada. Então, mas Libra. Menos com menos dá mais? Não, desse a gente não ganha patrocínio ainda. Não? Vem patrocínio grande se vier desse, hein? Libra, patrocínio grande. Eu acho que seria um bom patrocinador pra A gente. gente pode só falar de horóscopo Libra, para ver se rola. Pode ser. Pode ser. Mas vou explicar que é bom ou você não vai me explicar? Não, é isso que eu te falei. Libra é o quê? Ó, equilíbrio. Beleza. Equilibra. Vamos, Isso o nome. Boa. Vamos aproveitar esses minutos que restam aqui para a gente fazer alguns agradecimentos. Eu queria, de novo, você vai me ajudar aqui porque você é eloquente. Dá licença. Eu queria agradecer a Roberta Lemos. De novo? De novo, cara, porque a Roberta Lemos, que é a nossa madrinha, né? Agradecer ao Aldecir, diretor aqui da Rádio Primeira, que nos ajuda em tudo. Deu todo apoio. Ao Weiner, que nos ajudou na confecção das vinhetas, tudo. né? E agradecer ao Juliano Busnardo. Sabe quem é o Juliano Busnardo? Juliano Busnardo, eu sei. Quem que é? Ele é aquele cara lá. Fez as artes pra gente, né? Mescla. Criou o nosso logotipo. É um artista aí gráfico, bastante competente, né? Lembrando que você com mais de 65 anos, durante a semana, por favor, envie para o nosso WhatsApp. Qual é o número? O número Você não lembra de novo? 9 você lembrou? Óbvio. Vai lá, 9710. 9710. E aí? 0988. 0988. Pedir aí pro Lala, que é o pai do Gabriel, que nos brinde com uma história interessante, né? E todas as pessoas que tenham mais de 65 anos estão convidadas a fazer isso. Pode contar história de amor também? Pode, né? Por exemplo, como você conheceu quem? Suzy Kell. Você teve um relacionamento com ela? Não, só conheci Suzy Kell. Ah, tá. E quando foi isso? No mesmo dia que eu conheci Calbi. Tá certo. Calbi Peixoto. A gente tava junto. E aí, o que Calbi disse? O que Calbi disse? Holding? Não tenho a menor ideia. Os caras que carregam os instrumentos, ajeitam o palco pro cantor, pro astro. E aí, o que o Calbi falou pra você? Conceição! Ele cantou pra você? Você percebe, todo mundo só fala isso do Calbi, né? É a única coisa que você sabe também. Totalmente, tá certo. Isso não tem o menor sentido você comentar no programa. Tem jogo hoje? Tem jogo. O Pepe vem aqui. O Pepe vem aqui. Qual o programa? O programa é
Toque de prima. Toque de prima. Toque de prima. Temos 1 minuto para encerrar o programa. Eu queria agradecer muito a presença do Gabriel. Aliás, a única coisa que valeu. A única coisa que valeu a pena no programa, uma aula de história, né, informação. Espaço para você, Gabriel, mas como que as pessoas podem fazer se quiserem receber você? Vamos lá, a gente tem uma página no YouTube com o nome do livro, Uma Estrela na Escuridão. Lá tem vários vídeos, reportagens que a gente participou, inclusive o programa do Bial que a gente teve, está lá completo. Quando que vocês foram lá? A gente teve em outubro do ano passado, vai completar agora 1 ano. É um divisor de águas, né? Um programa realmente incrível, foi muito bem feito. E além de palestras, entrevistas, alguns vídeos da viagem que eu fiz com o Andor na época da produção do livro. Também tem a página no Facebook com o nome do livro e também com o meu nome, o pessoal que quiser adicionar também, acompanhar. A tua página no Facebook é Gabriel com o meu nome, Gabriel Davi Pierin. Com o nome completo. Nome completo. Tá então certo. fica o convite aí para o pessoal seguir. Vamos abrir espaço aqui para a manifestação do Mudinho. Perfeito. Olá. Perfeito, ele já se manifestou. Suas considerações finais? Fim. Fim. Consideração Tá. final para mim tem que ser seca. Eu sou um cara seco. Sim.